A instituição do salário mínimo em Portugal foi uma das primeiras conquistas da democracia. A decisão entra em vigor a 27 de maio e deve garantir a todos os trabalhadores por conta de outrem, incluindo funcionários públicos, uma remuneração mensal de 3.300 escudos e uma série de benefícios até então inexistentes. Mas as ilhas adjacentes não são abrangidas pela decisão. A explicação? A difícil situação económica dos dois arquipélagos. O futuro dos milhares de trabalhadores insulares está nas mãos da Comissão Interministerial. Portanto, os problemas mais candentes e que se põem com prioridade são os problemas resultantes da aplicação do Decreto-Lei 1774, ou seja, o Decreto-Lei que estipula o salário mínimo nacional. Portanto, nós temos que ter consciência de que, de facto, a Madeira é uma realidade socioeconómica um tanto ou quanto diferente da realidade continental, pois podemos considerar um subdesenvolvimento dentro do subdesenvolvimento português. A 30 de julho, a Comissão viaja para a Madeira. Chegámos à Madeira e também aos Açores, mas mais na Madeira que nos Açores, e o que tivemos foi de apagar fogos, na medida em que os setores, havia muitas greves, concretamente na Madeira houve uma grande greve dos transportes locais e também dos bordados e na construção civil, em que muitas empresas já estavam paralisadas e até com salários em atraso, e a nossa missão, para além de fazer o levantamento, andou de facto a tentar negociar, quer com o lado do patronato, quer com o lado dos trabalhadores, pôr um bocadinho fim à greve. No mesmo dia, os núcleos sindicais da União do Povo da Madeira organizam um comício no Jardim Municipal. Pedem que o salário seja igual nas ilhas e no continente. Segue-se uma manifestação que termina com a ocupação do edifício da Junta-Geral, onde decorre a reunião entre a Comissão Interministerial e as autoridades locais. Tem um cunho extraordinário, porque tem como objetivo impedir a concretização da legislação que pretende que não seja alargado aos Açores e à Madeira o salário mínimo nacional dos 3.300. A palavra de ordem era salário mínimo já. Salário mínimo já. Era complicado, a gente estava ali exato para estudar se havia condições ou não do salário mínimo. Mas o mais interessante é que os outros elementos da Comissão não eram madeirenses, portanto não tinham bem a noção. Eu deixei a Comissão, vim cá fora, vim ver quem eram os manifestantes. É evidente que havia manifestantes trabalhadores, mas fundamentalmente eram os estudantes de cá que estavam lá de férias e que resolveram serem eles os protagonistas da manifestação. O meu aparecimento, passar por ali, etc., penso que amainou um bocadinho a manifestação em si. A não aplicação aos Açores e à Madeira do salário mínimo nacional, que era uma reivindicação dos sectores que depois vão dar origem ao separatismo, portanto, não se aplica, e que tinham uma base social que ia desde os senhorios. Os senhorios eram os herdeiros diretos do processo de colonização do povoamento. A ocupação termina com a intervenção das Forças Armadas. O governador militar da Madeira, Carlos de Azeredo, condena a ocupação do edifício, da qual resulta a agressão a um polícia militar. As consequências de aplicar o salário mínimo assim, sem mais, sem menos, era uma coisa muito complicada. Podia levar a vários desastres, porque havia aquelas empresas familiares, não tinham a mesma capacidade, que era o pai, a mãe, os filhos, quando muito um ou outro conhecido, pessoa amiga de fora, que se fosse para levar o salário mínimo, da altura a empresa fechava. Portanto, havia que ter esse cuidado, e era o objetivo da Comissão ter esses cuidados. A Comissão Interministerial segue para os Açores,
onde aguardam reivindicações sobre o elevado custo de vida e os preços a que eram importadas mercadorias do continente. Inicialmente prevista para visitar apenas Ponta Delgada, a Comissão acaba por manter reuniões nos 3 distritos autónomos açorianos e, apesar das dificuldades sentidas nas ilhas, conclui após mais de uma semana de visitas que a economia açoriana tem razões para otimismo. O salário mínimo nas ilhas adjacentes acaba por sofrer alterações, mas a aplicação não foi para todos. Não se aplicou. Assim, de uma maneira geral, nem na Madeira, nem nos Açores, o salário mínimo a todas as empresas e a todos os setores. Isso também acontecia cá. Houve aí alguns distritos do interior que a situação ficou tal, porque era uma economia muito débil lá, mas também era muito débil cá. A luta pelo salário mínimo torna-se motivo para muitos protestos. A Comissão Interministerial interveio em diversos deles. Um dos setores que entra em luta é o dos bordados da Madeira. Apesar de ostentar o nome de indústria, é fortemente artesanal. O que estava garantido como salários para as bordadeiras das fábricas, atenção que há as bordadeiras de campo, que ainda estavam numa situação muito pior, o que estava garantido é que elas tinham 2 dias por semana com o salário de 20 escudos dia. Ou seja, no limite, não havendo trabalho, uma operária, aqueles que ganhavam menos, que havia outros que ganhavam mais, levavam para casa no fim do mês 80 escudos. O que nós conseguimos negociar ou servir de intermediação e houve acordo entre as empresas e os trabalhadores, o sindicato que estava em formação, foi que passassem a estar garantidos 5 dias por semana, ou no salário, penso eu, de 40 escudos, portanto 200 euros por semana. Salário mensal, direito a diuturnidades como a parte dos empregados tinham, direito a férias, subsídio de Natal, direitos das mulheres, enfim. Foi uma negociação muito intensa, veio cá, ainda não tínhamos autonomia e descentralização administrativa, veio cá funcionários e o delegado de trabalho do continente, fizemos negociações bastante prolongadas, tínhamos uma greve marcada para fazer caso não conseguíssemos as nossas reivindicações portanto, tivemos que desconvocar a greve, conseguimos um contrato de trabalho que foi publicado no dia 1 de maio de 1975 no Boletim de Trabalho e Emprego. A 12 de agosto de 1974, o Palácio de São Lourenço é palco de uma cerimónia histórica. Fernando Rebelo toma posse do cargo de Governador Civil da Madeira. Juro ser fiel à minha pátria, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem social e política estabelecidos na Constituição, respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão. Vossa Excelência é o primeiro governador civil que inicia o exercício dessas funções após o 25 de Abril. Pretendo que os futuros atos deste género não se constituam em maratona de discursos de circunstância de que todos estamos fartos. Pelo contrário, devem antes ser simplificados, serem inícios dos trabalhos a realizar, inícios de uma nova época de mais ações e de menos palavras. Opositor de sempre ao regime de Salazar e Caetano, Fernando Rebelo é também um crítico do centralismo. Sob uma aparência de descentralização, a mão dura de um único poder, o central. Há que corrigir, com possível urgência, sua anómala legislação. A Madeira não pode viver sem uma autonomia, de amplitude a determinar, mas autêntica. Dr. Fernando Rebelo, um advogado continental que, pelo que eu sei, tinha dificuldade em trabalhar no continente, porque tinha sempre a pida à perna, e então resolve vir para a Madeira. Era um democrata, era um homem com conhecimento da vida e era um homem sabedor.
O doutor Fernando Rebelo era um intelectual, enfim, era um intelectual válido, era um homem que já tinha sido, já na vida académica em Coimbra, tinha-se distinguido, era um homem de facto, era um membro da oposição e era simpatizante do Partido Comunista, era um homem de esquerda e, portanto, mas isso não sabia ele, eu não sabia ele, mas era um homem de facto, não era militante do partido, era um homem de esquerda assumido, mas como de facto era uma figura de facto com prestígio suficiente para ser o principal dirigente da oposição não comunista. A posse do primeiro governador civil em Portugal após o 25 de Abril acontece praticamente 4 meses após a Revolução. As dificuldades são enormes, demonstradas pela pobreza evidente na vila pescatória de Câmara de Lobos, que recebe a visita do Ministro da Administração Interna e de Fernando Rebelo. Costa Brás segue viagem para os Açores, onde não se compromete de forma clara com mais autonomia para as ilhas. A 21 de agosto, Borges Coutinho, outro opositor ao Estado Novo, torna-se governador civil de Ponta Delgada. No discurso aborda o isolamento insular, critica os caciques locais, os monopólios e o custo dos produtos importados, assim como a ausência da televisão que ainda não cobre os Açores. No dia seguinte, Oldemiro Figueiredo, também opositor ao regime, toma posse como governador civil de Angra do Heroísmo. A tarefa, porém, é grande e pertence a todos. Todos temos de incrementar a produtividade, todos temos de contribuir para um clima de honestidade administrativa. É urgente o saneamento completo, a completa desintegração do fascismo. É preciso não permitir que os apaniguados do regime totalitarista de posto continuem a ocupar cargos de responsabilidade, a partir dos quais possam sabotar os próprios planos governamentais. A 23 de agosto, o distrito da Horta passa também a ter governador civil. A escolha recai sobre Rui Savas, capitão-tenente da Marinha. Não creio que se possa pactuar com um passado que se crê distante. Cada um tem de se convencer e há que resolver os problemas a nível local, pelos próprios, e só depois dessa primeira tentativa deverão levar os mesmos ao conhecimento superior. Se assim não for, só entorpeceremos uma administração que se quer dinâmica e rápida. Concretizada a posse dos governadores, está aberto caminho para a nomeação de elementos para as juntas gerais dos distritos e para as câmaras municipais. São organismos liderados por comissões administrativas, nomeadas por proposta dos governadores. O processo avança depressa. A tomada de posse das 3 juntas gerais, uma para cada distrito autónomo, e das 19 câmaras municipais em todo o arquipélago, decorre nas semanas seguintes, até ao início de dezembro. Na maior parte dos casos, é um processo pacífico. Mas no Concelho das Lajes, Ilha do Pico, o povo sai à rua. Protesta contra a escolha feita pelo governador e pede que sejam mantidos os autarcas que reúnem a preferência da população. Na Madeira também há mudanças. O governador escolhe António Loja para liderar a Junta Geral do Funchal. Assume funções a 13 de setembro. Ele falou da necessidade de substituirmos os quadros do Estado Novo por quadros novos e sondou-me para saber se eu estava aberto a uma nomeação para a presidência da Junta Geral. Eu disse-lhe, como não podia deixar de dizer, que estava disposto a colaborar com ele e que a Junta Geral era uma espécie de braço armado do governo civil, de que ele era o membro principal. E, portanto, não tive hesitações e aceitei-o. A nomeação é polémica. António Loja substitui Rui Vieira, que ocupava o cargo antes do 25 de Abril, mas que é uma personalidade respeitada. Ele estava num sítio perfeito para exercer a sua ação. Exerceu-a, tanto quanto podia também, com honestidade. Foi uma coisa que me pesou na minha própria posição, visto substituir um homem com a qualidade dele, porque ele normalmente teria, nessa altura, ele tinha mais uns anos do que eu e tinha certamente mais qualidade do que eu. Eu tive de aprender muito lá dentro. É evidente que ele estava numa posição difícil e tinha de ser substituído,
para, aos olhos da população, se sentir que havia alguma diferença entre a governação anterior e a governação atual. A nomeação das comissões administrativas das 11 câmaras municipais do distrito também avança. A manutenção de autarcas do antigo regime deixam o governador debaixo do fogo. A contestação é mais forte na Ponta do Sol. Uma parte da população não aceita a nomeação de Egídio Pita e sai à rua. Mas o autarca continua em funções. A 3 de outubro, um relutante Virgílio Pereira assume a presidência da Comissão Administrativa da Câmara do Funchal. Assustei-me um bocado com aquilo, sabe? Não consegui convencer-me à primeira que tinha arcabouço, digamos, para poder desempenhar um lugar que satisfizesse as mínimas expectativas que as pessoas já demonstravam aí. Porque, entretanto, como dizia há bocadinho, não só na escola, como a sociedade em geral foi se abrindo, começou, enfim, a dizer o que queria e começou a dar parte da não participação na vida política, começou a querer contactar com os responsáveis políticos para poder dar nota daquilo que eram as suas queixas, entre aspas, que eram as suas reivindicações, digamos assim, e eram efetivamente necessidades reais, bastava lá ir ver. E, portanto, a ver, entretanto, eu fiz umas férias forçadas a Canárias, não disse a ninguém para onde é que ia, mas eles esperaram por mim e pronto, quando eu vim de Canárias fui apanhado com a boca na botija. Aliás, à espera se me descobriram em que hotel aqui estava em Las Palmas, dessa vez fiquei em Las Palmas. E pronto, e vim. Nos dois arquipélagos, a realidade não difere. Os autarcas enfrentam dificuldades a que nem escapam as capitais de distrito, como a Horta. O Faial não era totalmente eletrificado. Não havia abastecimento de água domiciliário, senão na cidade e pouco mais. Portanto, a Câmara foi solicitada a tomar medidas que puxassem o Faial para a vida moderna, não é? A falta de estruturas fundamentais em termos de estradas, portos, aeroportos, etc. E, de facto, uma pobreza muito significativa. Os açorianos não se conheciam. A comunicação entre ilhas era uma coisa complicada, não é? Porque dependíamos do navio. O único sítio onde efetivamente havia uma franca comunicação e uma franca ligação é entre Faial e Pico. Só aqui é que havia esta possibilidade diária de comunicar. De resto, os navios com o continente, em algumas ilhas, eram de mês a mês, noutras de 15 em 15 dias. Nos 15 anos anteriores ao 25 de Abril, 40% da nossa população emigrou. Isso mostra bem como os Açores viviam e qual a única alternativa que realmente tinha. Eu lembro-me que à data do 25 de Abril, só 1/4 das habitações nos Açores é que tinham luz, água e casa de banho. A taxa de escolaridade era mínima, era da ordem dos 23% no ensino preparatório e no ensino secundário. A 30 de setembro, uma tentativa de reforçar o poder na Junta de Salvação Nacional e evitar a caminhada do país para uma ditadura de esquerda falha. A maioria silenciosa de forças conservadoras, pedida pelo Presidente da República, sai derrotada. António de Spínola pede admissão. Francisco da Costa Gomes, também general, ocupa o Palácio de Belém e reafirma a orientação política revolucionária dos governos de Vasco Gonçalves. A 3 de outubro, a União do Povo da Madeira organiza um comício no Jardim Municipal do Funchal. O público-alvo são os operários dos setores dos bordados e da construção civil. Nessa noite está no Funchal o Iate Apollo, propriedade de uma empresa norte-americana com escritórios na Madeira, a Sindusta. O objetivo do Apollo é proporcionar concertos e atividades culturais nos portos por onde passa. Mas nem todos partilham desta visão. Nós já tínhamos tido uma notícia que o Iate Apollo
vinha fazer aí umas sessões de esclarecimento com algum objetivo, e dizia-se naquela altura que era a palavra muito usada, que era um programa reacionário, não é? E fizeram a primeira sessão no Estado dos Barreiros, com umas bailarinas e uma série de coisas no Estado dos Barreiros para começar. Quando nós vimos que aquilo era um pedaço de fantochada, e então o que é que fizemos? Mobilizámos uma série de malta, começou de facto por um grupo que havia organizado pelo PM, mas muita malta que nada tinha a ver com o PM, como eu e tantos outros, entramos na organização. É um barco que era considerado defendendo interesses da CIA, que era uma forma de penetração em determinadas zonas do globo. Eu hoje, francamente, não sei se seria exatamente assim. Penso que era uma coisa de outra natureza, não era bem da CIA, mas era associado a isso. A reação contra a permanência do barco, mas também contra a permanência das instalações, dos escritórios da Sindusta, que é que estava por trás da organização, na Madeira, da organização que presidia internacionalmente o IATA Polo. De repente os ânimos aqueciam. Havia alguém que lançava uma palavra de ordem. Essa palavra de ordem tinha apoio. Facilmente se transformava em ação. Então fomos para o Molho da Pontinha, para o pé do IATA Polo, e a primeira coisa que aconteceu foi 2 motas lá para o fundo da água. E os 2 carros lá para o fundo da água também, estão a dar tudo lá para baixo. Aqui em cima não fica nada. E depois as amarras do IATA Polo tiradas para eles começarem a andar. Só que depois começámos a ser injetados com jatos de água do navio para fora e a gente pedrada para dentro. Até que ele largou amarras. A invasão é travada, mas registram-se 15 feridos entre os tripulantes do Apolo. Os 2 carros e as 10 motas atirados à água pertencem também ao navio que permanece ao largo. As coisas às vezes aconteciam com alguma espontaneidade, com todas as conveniências e as inconveniências, porque era perfeitamente possível tomar-se atitudes empoderadas. Foi uma reação de rejeição do que ele significava, e a Sindusta. Não foi só o IATA Polo, foi-se à sede da Sindusta, que não foi tão espetacular, mas era o que interessava mais, que era descobrir o que é que estava lá. A noite do IATA Polo, como ficaria conhecida, já vai longa. As Forças Armadas tentam barrar o acesso dos ativistas da UPM aos escritórios, mas a empresa permite a entrada de uma delegação de manifestantes. Procuram documentos que liguem a Sindusta à CIA. E vimos pouco, como sempre. Só éramos muito ingênuos. Não podíamos esperar que estivesse ali à vista o dossiê para nós irmos consultar. Portanto, vimos umas coisas que indiciavam, mas que, bem evidente, não estariam ali. Este é o primeiro de um conjunto de acontecimentos que marcariam o outono madeirense. A 21 de outubro, 7.000 trabalhadores da construção civil marcham pelas ruas do Funchal. A manifestação não está autorizada pelo Governo Civil. O governador Fernando Rebelo é um dos alvos das críticas. « 24 horas depois, um grande incêndio destrói durante mais de 2 dias os 6 andares dos armazéns da Socarma, principal entreposto de abastecimento de produtos alimentares da Madeira. O estoque é difícil de repor e significa uma dor de cabeça para o governador civil, obrigado a tomar medidas de emergência para evitar a falta de alimentos. A 29 de outubro de 1974, o nome de Alberto João Jardim surge pela primeira vez no cabeçalho do Jornal da Madeira como diretor. Tinha sido convidado no verão pelo Bispo do Funchal. Eu, Dom Francisco,
põe uma coisa de uma maneira, pegar ou largar, tem que ser assim, é o seu dever de consciência, e dizer, mas olha que eu estou ligado a uma organização que vai terminar num partido político, veja se isto traz problemas à Igreja. Não. A Igreja neste momento tem de se assumir contra o totalitarismo, contra a ameaça totalitária, e portanto, e até me disse, você vai ser o diretor do jornal, tem a minha cobertura total, e até me disse esta com muita piada, isso é para ser para lá alguém, é querer pôr histórias de mim, eu quero educação política. Repare, nós estamos numa fase em que as pessoas não têm qualquer preparação política, isso é a razão porque eu, enquanto durante 4 anos fui diretor do Jornal da Madeira, escrevi um editorial por dia. É preciso não esquecer que nessa altura na comunicação social escrita havia 2 lideranças, o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias. Estranhamente, o Jornal da Madeira, que tinha nos anos 60 desempenhado o papel de jornal progressista, sendo o Diário de Notícias, não obstante possuidor de grandes jornalistas que depois até vieram para cá, o Rui Camacho e Ana Marques, e tinham, portanto, uma linha bastante progressista, mas obviamente tinham à frente deles o Dr. Alberto Araújo e as forças, digamos, mais conotadas com o Estado Novo. Paquete de Oliveira é, nesta altura, diretor do Diário de Notícias do Funchal. O primeiro editorial tinha sido publicado a 12 de junho. A missão é tornar o diário o mais abrangente possível. E, efetivamente, tem uma redação de Malta Nova, Tolentino Nóbrega e outros, que alinham ideologicamente pelos ideais do MFA, não é? E, simultaneamente, muitos de nós tinham já colaborado com o comércio do Funchal, portanto, eu, o Tolentino Nóbrega e tantos outros, não é? E, portanto, o diário, digamos, na posição externa que toma, radicaliza-se em relação às posições conservadoras do Jornal da Madeira. Era o centro e a esquerda marxista. E, portanto, havia um debate diário. As pessoas eram livres de ler de um lado e do outro e perceber e tomar as suas conclusões. Olha que foi uma das minhas melhores recordações de vida é esse período. E o próprio Francisco Santana, há coisas escritas, portanto, e quando ele próprio nomeia o Dr. Alberto João, diz que o Jornal da Madeira tem que se constituir como uma barreira bastante forte à divulgação das ideias comunistas e à divulgação do que se estava a passar no continente. E aí acentua-se, de facto, esse radicalismo. Resolvi alterar a primeira página, não remeto para o modelo da altura. Não me esqueço que o pintor Danilo Gouveia também era da redação. Eu disse, Danilo, nós tínhamos sido, mas não me disse, ele era mais velho que eu. Danilo, faz-me aqui outro modelo de primeira página, que isto parece um anúncio de defuntos, esta primeira página. Ele mudou-me aquilo. Lembro-me de muita gente conservadora, quando vêm a zona do título e da indicação do diretor e todas aquelas coisas que ele manda pôr, com um fundo vermelho, toda a gente diz, olha que ele também perdeu a cabeça. A bipolarização na imprensa é um reflexo da sociedade e o primeiro grande exemplo não tarda a surgir. A 30 de outubro, um comunicado da Comissão Administrativa do Liceu do Funchal, publicado na imprensa, esclarece que não há condições para o início do ano letivo. A verdade é que aos poucos também as pessoas começaram a adquirir uma certa consciência de que o Liceu passou a ser pequeno. E, portanto, o problema do Liceu que era basicamente turmas grandes e instalações poucas salas. O Liceu nunca mais começava as aulas. E a determinada altura, eu julgo que em finais de outubro, somos chamados para uma Assembleia Geral que decorreu no ginásio, onde o membro estudante do Conselho de Gestão vai, à mesa, anunciar que as aulas não podiam começar porque não havia espaço para o número de alunos que existia. E que o Conselho de Gestão tinha tentado chegar a acordo com o Sr. Bispo da Diocese, no sentido de conseguir que lhe fosse cedido o seminário menor da Encarnação,
mas que o Sr. Bispo não cedia e, portanto, só havia uma solução, que era ocuparmos o seminário da Encarnação. Que isso era, digamos, uma atitude inteligente e necessária, porque era preciso começar as aulas e aquele edifício estava vazio. E numa RGA, realizada no ginásio do Lucio, foi colocada a hipótese de os estudantes, após aquela reunião, claro, é preciso ver o tempo em que estávamos, não é? 74, 75, foram anos muito conturbados em termos de movimentação e do processo de decisão. Aquilo era imediato, era uma proposta, era aceito, vamos avançar. E uma dessas propostas foi essa, vamos acabar esta reunião e vamos ocupar o seminário. Eu fui uma das pessoas que me insurgi contra isso, achei que aquilo não fazia sentido, havia uma propriedade privada, como é que se invadir aquilo? Não serviu de nada, a maioria aprovou e foi em turba, por ali acima, não é? Até o Seminário da Encarnação, e ocuparam o Seminário da Encarnação. Ocupámos o seminário, Dom Francisco Santana era o bispo, decide ir ao seminário para dialogar com os alunos, acaba por ficar retido no seminário. Eu lembro-me, quando a chegada do carro, precipita-se para o carro um grupo de estudantes para trazê-lo para o interior do edifício. Há negociações, aquilo dura horas, até à noite. Depois houve uma situação mais ou menos infeliz envolvendo o Bispo do Funchal na altura, que criou-se aqui depois a ideia na cidade, e o Sr. Bispo do Funchal acabou de ser agredido. A frase que era, eu lembro perfeitamente, a frase que correu foi esta: o Bispo do Funchal acabou de levar uma porrada. E não foi portanto, uma chapada, mas foi inadvertidamente. Estavam uns estudantes ao lado, e aqui foi uma discussão entre estudantes, o senhão, portanto, o Sr. Bispo ali a meio acabou por ser, digamos, vítima de uma situação que nem sequer o viziava. Mas a verdade é que houve uma tentativa de levantar a sociedade madeirense para o que estava a passar ali, para irem lá fazer uma espécie de ajuste de contas. Passou lá à noite, fechado num quarto, não o deixavam sair depois. Porventura diz que a dada altura, já à noite, terá querido sair e que alguns estudantes se impediram porque também queriam que ele próprio, quer dizer, que o próprio Bispo do Funchal fosse parte de um processo negocial. Houve gritaria, houve comício. Então, não se realizando essa condição, eu dispus-me a sair eu de casa e quando ia sair, os portões estavam bloqueados, não me deixaram sair nem o meu carro, nem a mim. Então voltei outra vez para dentro de casa e considerei-me prisioneiro. Comuniquei então à polícia que uma casa privada tinha sido assaltada e que eu, como cidadão português, estava a ser coartado nas minhas liberdades fundamentais. Um dia, o indivíduo está tranquilamente a acabar o seu dia de trabalho e dizem: o seminário está a ser ocupado pela juventude. Ai, que eu tenho de ir para lá. E lá fui eu para lá, e depois o Sr. Dom Francisco Santana também apareceu, mas foi muito maltratado pelas pessoas, foi vaiado pelos estudantes. O incidente prolonga-se. Representantes das autoridades civis e militares tentam em vão demover os ocupantes. No Jornal da Madeira, propriedade da Diocese, Alberto João Jardim procura obter instruções do bispo. Eu mandei um trabalhador do jornal, que ninguém sabia que era do jornal, meter-se, fingir-se de sitiante do coisa e meteu-se por lá dentro. Chegou ao Dom Francisco, que estava cercado dentro do então Seminário da Encarnação, e o Dom Francisco levou os recados que eu pretendia dar ao Dom Francisco e trouxe-me as instruções que eu pretendia do Dom Francisco. Quando cá fora se sabe da edição que vai sair, o jornal é invadido pela esquerda folclórica. Está lá desde socialistas a UDPs, passando por comunistas, etc, etc. Bem, e então, eu mando chamar a tropa. Na altura, a polícia, coitada, estava mais do que maltratada pelos militares.
Mas a presença dos militares, uma vez mais, não resolve o problema. A solução é negociar. Na altura, o comando militar estava absolutamente sem peso algum. O coronel Lacerda, que era um artista, mas não percebia nada daquilo, foi para lá com tropa. Em vez de meter aquilo na ordem e pôr na rua quem estava a ocupar um meio de comunicação social, queria que a gente negociasse, está vendo o que era a coisa. Já viram que entrarem na sua casa e a tropa não tirá-los de lá sem você primeiro fazer umas cedências aos ocupantes da sua casa. E então eu fiz um contrato com eles. Como a impressão já tinha sido feita, no dia seguinte eu comprometia-me a trazer em primeira página o comunicado deles na íntegra. O acordo acaba com a invasão e evita confrontos físicos com os trabalhadores do Jornal da Madeira. A edição de 1 de novembro dá voz à posição dos ocupantes do seminário, mas a primeira página lança o rastilho de uma nova polémica. Cumpri a promessa, mas não disse que também não escrevia, nem o senhor Bispo não escrevia. Então fiz isto, uma primeira página em que está o comunicado dos revolucionários, está o comunicado do senhor Bispo e está o meu artigo, tudo, estes dois, uma sova neles. Dia Santo. Há celebrações na sede do Funchal. Uma multidão comparece em apoio ao Bispo. Foi feita uma Eucaristia na Sé que se chamou de desagravo ao Bispo da Diocese, e depois na rádio, nesse próprio dia, vejo a serem convocadas todas as pessoas para fazer uma manifestação contra aquilo que se ia fazer na Sé. Eu lembro que fui à Sé, mas a minha avó, e quando saí da igreja vejo uma multidão a rodear o adro numa manifestação contra, digamos, aquela Eucaristia. Há uma manifestação de apoiantes ao senhor Bispo e só, veja o que era a falta de inteligência dos esquerdinhas locais. E os tipos só vêm fazer uma contra-manifestação aos católicos junto ao adro da Sé. Bem, isso aí queimaram-se de vez, quando a população vê que as pessoas na Sé estavam a fazer uma homenagem à resistência do seu bispo e que tinham ido para lá gajos lá desses partidos de esquerda, desde os socialistas aos comunistas, para tentar dispersar a manifestação de apoio ao bispo. Chegou a haver aí confrontos, eu não estava lá, mas chegou a haver confrontos. Bem, aí o terreno estava conquistado. O bispo não perde a oportunidade de se transformar numa vítima, digamos assim, de uma atitude revolucionária. As duas manifestações acabam frente a frente no Largo da Sé. Fala-se em 15 mil pessoas dos dois lados de um fino cordão policial, incapaz de evitar os confrontos e acalmar a tensão. Apanhámos encontrões, empurrões, os militares saem à rua, mas não há, que eu me lembro, não há feridos. A certa altura eu tive receio, lembro-me de ter receio de que as coisas, aquilo podia ter descambado para algo mais grave. Para além da tomada de posição, as coisas acabaram por se acalmar, mas foi um momento de grande fricção da própria sociedade. A multidão dispersa já à noite. A Diocese acaba por alugar o seminário à Junta Geral e o ano letivo pôde começar. Aquele 1 de novembro é o medir de forças da sociedade, mas demonstra a incapacidade do governo civil, liderado por Fernando Rebelo, e das autoridades militares em manter a paz nas ruas. Uma vez mais, as manifestações não tinham sido autorizadas. A instabilidade passa também por greves em diversos setores. A 5 de novembro, a Madeira Supérbia, uma das maiores fábricas de bordados da ilha, é ocupada pelas trabalhadoras. A Madeira Supérbia foi uma das empresas, e era uma grande empresa na altura, na rua Conceito, na rua do Carmo.
E a Madeira Superior diz que não, se tivesse que pagar aquela tabela do contrato com as diuturnidades, tinha que despedir, penso eu que era 25 trabalhadores, não tenho agora o número certo, mas eram dezenas de trabalhadores. E nós dissemos, não senhor, não se permite que essas trabalhadoras sejam despedidas. Eles não davam uma argumentação de que não tinham encomendas, sabíamos que eles tinham encomendas, que tinham trabalho. Aliás, tanto que era verdade que a Madeira Superior foi das últimas empresas a fechar. Portanto, aguentou muitos anos. E nós fizemos uma luta de defesa dos postos de trabalho. E então fizemos uma greve com a ocupação da porta da fábrica. E não deixávamos ninguém entrar, nem os patrões entrarem. Portanto, foi a greve mais radical que nós fizemos. A paralisação dura uma semana e as trabalhadoras acabam por chegar a acordo com a entidade patronal. A 7 de novembro, outro confronto no Funchal. Desta vez o ponto de partida é a paróquia da Ribeira Seca, em Machico, liderada pelo padre Martim Júnior, um ativista político envolvido nas lutas revolucionárias pós-25 de Abril. Acusado pelo bispo de ofensas pessoais e criticado pelo seu envolvimento político à esquerda, o padre recebe instruções para entregar a chave da igreja. A ordem não é cumprida e o povo marcha até às portas do Paço Episcopal. Acontece que o bispo, tão cheio que ficou, que encheu a barriga de tanta mentira e lhe deida. Por isso, padre Andrade e Beatas mandou chamar para ele entregar a nossa paróquia no prazo de 3 dias ao padre Andrade. Ora, nós paraquianos, como sabíamos que o padre Andrade era um grande explorador do povo, era capaz de chupar até o último sangue do povo, então resolvemos fazer uma manifestação ao Paço Episcopal, pedindo o nosso parco. E se ele não os quisesse dar, que ficaríamos com ele independente. E até aqui, continuamos sempre com ele, enquanto ele nos quiser, nos quiser acompanhar e estar cá, temos sempre dispostos também e não queremos outro. O bispo aceita falar com uma delegação de paroquianos, mas não volta atrás com a decisão. A manifestação dispersa não sem antes ter sido ouvido um disparo de arma de fogo. A decisão de entregar a chave, contudo, não foi cumprida pelo pároco de Ribeira Seca. Além do povo nas ruas, o governador civil da Madeira é criticado pelas forças políticas mais à esquerda. Ele tentou apaziguar os ânimos desses movimentos que andavam por aí absolutamente descontrolados e cada um a fazer a sua manifestação num dia sim e o outro fazia no dia seguinte, etc. E isso tornou a posição dele difícil. Havia manifestações, em determinado momento, havia manifestações de rua em que eu também era incluído, morte ao rebelo, morte ao loja. A falta de controlo da situação inquieta o movimento das Forças Armadas e o governo em Lisboa. A situação da Madeira tinha uma tendência a degradar-se. Daqui do continente não apoiavam coisa nenhuma, não tinham também forma de apoiar. Lá havia aquela extrema-esquerda muito aguerrida, do comércio do Funchal, depois também uma frente popular democrática da Madeira que explorava a colonia, o problema da colonia e o problema da construção civil também. Portanto, essa esquerda começou-se a opor uma direita, talvez até com os laivos de independentista. Faria Leal, que tinha sido chefe de Estado-Maior do Comando Territorial da Madeira no 25 de Abril, recebe ordens do Ministro da Administração Interna, Costa Brás, para avaliar a situação. Eu estive lá entre 19 e 22 de novembro a ouvir as forças vivas, como se diz, as forças vivas locais, e no fim fiz uma proposta. Faço uma proposta para o Costa Brás. A proposta tinha 2 hipóteses ou 3 hipóteses, isto é, era manter o Dr. Fernando Rebelo, apoiando-lhe o Dr. Fernando Rebelo o mais possível, alterando o comando militar, portanto, organizando ali um comando operacional da Madeira, ligação à PSP, porque a PSP também estava muito desmotivada, portanto, tinha que haver uma modificação de todo aquele sistema. E o Costa Brás, logo no dia a seguir, tem uma solução. A solução é esta e tal. Claro que eu não aceitei. Quer dizer, era eu ir para uma função civil, juntamente um vice-governador, uma coisa assim do género, juntamente com o Dr. Fernando Rebelo, mas eu nunca quis lugares civis.
A solução é mudar o comando militar, mantendo Fernando Rebelo em funções. Carlos de Azeredo é promovido a brigadeiro e escolhido para regressar à Madeira. Faria Leal regressa também como chefe de Estado-Maior. Chegam a 3 de dezembro de 1974. Fui chamado ao Estado-Maior do Exército e fui mandado para cá, mas apenas como comandante-chefe. Trazia carta patente de comandante-chefe e vim para cá nessa situação. Continua a haver atritos, quer dizer, continua as coisas não correrem bem, e o Dr. Fernando Rebelo, muito estressado, acabou por ele mesmo abandonar, quer dizer, sentiu-se pressionado. O Azeredo tinha muito peso, as Forças Armadas naquela altura que tinham muito peso, não se fazia nada que não fosse o MFA e etc. Portanto, tudo aquilo fez com que o Dr. Fernando Rebelo desistisse da sua ação. Eu cheguei uma vez, juntamente com o António Gil Silva, a estar no gabinete dele do Palácio São Lourenço, quando já o PS e o PC escreviam aí pelas paredes Rebelo Rua e Rebelo Fascista, quando eles acabaram os fascistas, chamar fascista. Ao doutor Fernando Rebelo nunca vi uma injustiça tão grande. Eu cheguei-lhe a dizer ao doutor, o senhor não pode estar isolado. O PSD colabora naquilo que for preciso com o senhor. E ele disse-me, você perceba, todo o meu passado político põe-me em dificuldade também de ficar alinhado com o PSD. E, portanto, ele, quando cair, está sozinho. E foi uma coisa que nunca percebi, começa a ser batido fortemente pela extrema-esquerda. E o PS, que era quem tinha o dever de tentar e aguentar as coisas, também começa a contrariar bastante, ao ponto de ele pedir admissão. Começou com as grandes lutas pelo salário mínimo, pela introdução do salário mínimo, e quem apanhou com esse embate das grandes movimentações populares foi o Fernando Rebelo, depois teve que se demitir. Nós que tínhamos dado um esforço anterior ao 25 de Abril para a queda do regime, éramos os maus causticados pelas manifestações desses grupos, da UPM, da UDP, etc. A demissão de Fernando Rebelo tem data de 20 de março. A queda do governador leva também ao fim do movimento democrático da Madeira, que nunca chegou a ser partido político. A Madeira precisa de um governador. E eu fui chamado a Lisboa e foi-me praticamente imposto aceitar o lugar de... Aliás, fui o último governador civil do Estado Autónomo de Funchal. A 23 de março de 1975, Carlos de Azeredo torna-se governador civil, que acumula com a função de governador militar e de comandante em chefe das Forças Armadas no arquipélago. Pela primeira vez desde 1835, os poderes civil e militar na Madeira estão unidos numa só pessoa.